Então, vamos começar do comecinho, já que a gente já tem uma visão global do que é o Apocalipse, vamos começar o livro no seu prólogo, na primeira parte, tá certo? Se vocês quiserem, eu posso tentar compartilhar a tela da Bíblia e vocês vão acompanhando, vocês é que sabem. Preferem que compartilhe? Não sei, Otacílio. Você que vê. Pode Tá tentar, a gente... Bom, eu vou lendo e nós vamos conversando, tá certo? Tá bom. Então, Apocalipse 1, prólogo. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Essa primeira frase já é uma coisa muito interessante, porque são coisas que devem acontecer muito em breve. Em breve no mundo espiritual não é a mesma coisa em breve na Terra. Tá certo? Se a gente pensar que os espíritos que estão fazendo isso são espíritos angelicais, espíritos superiores, e que têm uma visão de tempo muito diferente, porque são espíritos que já evoluíram uma quantidade imensa de tempo, né, de vida, né, como Jesus. Jesus é anterior ao nosso planeta Terra. A nossa Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, Jesus acompanha o desenvolvimento do planeta Terra, liderando e planejando e fazendo acontecer na Terra todos os projetos que foram feitos por ele, segundo as informações espirituais, acompanhado de uma assembleia de espíritos angelicais, porque esses espíritos superiores não trabalham nunca sozinhos. Então, tem uma comissão, uma assembleia, um grupo imenso, que trabalha em vários sistemas planetários, e eles trabalham juntos e planejam coisas juntos. Então, tudo isso ganha uma dimensão temporal também muito ampla. Porque planejar um planeta não é planejar a construção de uma casa. Quando a gente planeja a construção de uma casa, vai de 6 meses a 1 ano. A construção de um planeta vai de 0 a 4 bilhões de anos. Tá certo? Então, a dimensão temporal é outra, né? Então, quando os espíritos falam em breve, significa, não é, num tempo razoável dentro daquele tipo de acontecimento que está planejado. Então, nesse caso, são coisas para acontecer em 2, 3 mil anos, certo? O em breve, é claro, porque as coisas não acontecem de repente, vão acontecendo aos poucos. Então, por isso, as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atesta tudo quanto viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes. Opa, passou muito, peraí. Às vezes eu dou uma clicada aqui e passa demais. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então começa a primeira sessão sobre as cartas às igrejas da Ásia. João às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante de seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos ama e que nos lavou de seus pecados com seu sangue, e fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é uma linguagem bem bíblica, né? A gente vai acostumar com essa linguagem ao longo do texto. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. A palavra amém é que assim seja, assim, que assim vai acontecer. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. É curioso esse tipo de linguagem, porque Jesus, quando está junto com os discípulos, ele diz que muitas coisas iam acontecer, né? Que ele faz algumas profecias de mudanças também. Quando ele fala sobre o juízo final, que está lá em Mateus, ele fala que essa seleção e essa mudança do planeta, não é, vai acontecer um momento, mas nem ele sabia, nem ninguém, só o Pai. Então, toda essa linguagem aqui coloca Jesus como realizador disso, mas com Deus como o autor, o Todo-Poderoso. Tá certo? E isso fica consoante com aquilo que Jesus também dizia, que ele só fazia aquilo que o Pai desejava. Não é? Ele e o Pai era um, porque ele estava em consonância com Deus e faria aquilo que Deus deseja, a vontade de Deus. Então, essa vontade de Deus quem tem que aprender a vivenciar também. Eu, João, o vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as igrejas da Ásia. Voltei-me para ver, e a voz que me falava, ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma única túnica e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham o aspecto do bronze, quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Então, veja, tem 7 candelabros e 7 estrelas, tá certo? A gente vai ver que as 7 estrelas são 7 espíritos e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E na mão direita ele tinha essas 7 estrelas, quer dizer, com ele, junto com ele, não é? Ao lado direito, 7 espíritos. O número 7, outra vez, para a gente lembrar, ele dá uma ideia de completeza. Quer dizer, estavam todos os espíritos responsáveis pela tarefa, né, e planejamento que estava sendo colocado para a Terra. E de sua boca saiu uma espada afiada com 2 gumes. Quer dizer, essa é uma linguagem também forte, dizendo que a palavra, né, a língua, funciona como uma espada afiada com 2 gumes e que fala estritamente aquilo que é verdade, tá? Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor.
Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que vistes, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Então, aqui a gente tem que entender isso num sentido alegórico e um sentido amplo. Quer dizer, os 7 anjos são todos os espíritos responsáveis pelo trabalho no planeta Terra. Então, todas as nações têm um espírito responsável. No Brasil, a gente tem o anjo Ismael, né? O espírito Ismael é o responsável pelo Brasil, certo? Então, cada país, cada povo, cada grupo de países pequenos, né, que a Europa é muito dividida, tem um espírito responsável por isso. E aí o número 7 significa que todos têm. Ninguém está órfão de assistência espiritual. E cada um desses espíritos é responsável pelo movimento de trazimento das verdades espirituais para aquela nação. Isso representa as igrejas. Então, as igrejas são as organizações humanas responsáveis por receber esses ensinamentos e divulgá-los. Então, é isso que a gente tem que entender desse texto, tá? Então, ele vai fazer 4 cartas às igrejas. Nós vamos ler as cartas. A primeira igreja, então, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja que João fundou em Éfeso, né, onde ele divulgava no grupo que ele formou lá, os ensinamentos de Jesus. João morou em Éfeso muito tempo, até ser exilado na ilha de Patmos por causa das perseguições romanas ordenadas pelo imperador Domiciano na época do final do século I. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Veja que é importante que essa frase está dizendo que Jesus, que é o responsável por tudo isso, não é? Tem junto com ele trabalhando, né, a sua mão direita, os 7 anjos, os espíritos responsáveis pelas comunidades no planeta. E anda, esse espírito, aquele que diz, anda em meio aos 7 candelabros de ouro, isto é, entre as igrejas. Isto é, Jesus está atento a todos os acontecimentos do nosso planeta, em todos os lugares. Ele anda em meio aos 7 candelabros de ouro, que representam as 7 igrejas. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos, e não são, e os descobristes mentirosos. Então, ele está contando um pouco das coisas que acontecem na igreja, numa das igrejas, a igreja de Éfeso. Tá certo? A gente não sabe que país representa, mas é interessante porque ele conhece a conduta da igreja, a fadiga e a perseverança da igreja. Conhece todo o esforço e o trabalho da igreja. E, ainda mais, que ele não pode suportar os malvados, e que põe às provas aqueles que são falsos, que se dizem apóstolos e não são mentirosos.
És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Quer dizer, é uma igreja que tem força de ação. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Quer dizer, apesar da igreja estar fazendo as coisas, ela tem uma falha. Essa falha ele chama de ter abandonado o primeiro amor. Provavelmente a fidelidade a alguma coisa espiritual, que não fica muito claro para a gente, né? Então, há uma recomendação. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Quer dizer, é natural que aconteça falha, mas é preciso corrigi-la em tempo. Do contrário, virei a ti e, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Isto é, tirarei de você, não é, o suporte espiritual dado pelo anjo, um dos anjos, né, que estão representam uma das 7 estrelas, né, e deixa então a igreja simbolizada nesse agrupamento de gente, né, que é um agrupamento de muita gente, né? Isso é um país, basicamente, algum país grande, com uma missão determinada, né? Então, ele diz que tira essa posição, tira essa responsabilidade religiosa, né, de condução espiritual dessa nação e deixa ela por conta própria. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. A gente vai lá procurar quem são os nicolaítas, e a gente vê que nicolaítas são aqueles que valorizam as coisas materiais, valorizam os prazeres da vida, valorizam a vida material, cotidiana, tá certo? E ele detesta a conduta dos nicolaítas porque eles vivem à parte das coisas espirituais. E aí ele fala que a igreja detesta isso, mas que ele também, aquele, né, que segura as 7 estrelas, também detesta isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, há um elogio ao trabalho, há uma recomendação de um ponto falho, há uma admoestação no sentido de voltar e corrigir aquele ponto falho, tá certo? E depois há uma promessa de que vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tá certo? A árvore da vida significa o conhecimento amplo das coisas mais profundas da criação divina. Tá certo? O paraíso, a árvore da vida é a árvore do conhecimento. Então, essa é a carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Vamos ver a carta à segunda igreja, a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço essa frase, aquele que esteve morto, mas voltou à vida, ela tem um símbolo, que para a gente é meio complicado de entender, mas eu entendo isso aí da seguinte maneira. É que a gente não tinha conhecimento da existência, né, de Deus. Então, para nós, Deus não existia, estava morto. Mas depois, à medida que a gente vai desenvolvendo, vai compreendendo, então Deus volta à vida. Quer dizer, é uma linguagem simbólica para representar que a gente vai aprendendo aos poucos a compreender
a realidade, a grandeza do Criador. Aí ele diz: conheço tua tribulação na tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Aqui, quando fala judeu, a gente não entende o povo judeu, entende o povo escolhido de Deus. Quer dizer, quem que é o povo escolhido de Deus? Todos os espíritos que acreditam em Deus e procuram levar a realidade espiritual a sério. Tá certo? Mesmo que seja de forma ingênua, não importa. Mas acredita no Criador e faz o possível para viver uma vida dentro de regras mais espiritualizantes. E aqui, nessa carta, ele fala, né? Conhece as blasfêmias de alguns dos que se afirmam, alguns que se dizem, né? De Deus, mas não são. Pelo contrário, representa uma sinagoga, que é um templo, de Satanás. E Satanás representa o adversário do bem. Tá certo? Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser posto à prova. Quer dizer, aqueles que são corretos vão sofrer, não é, a agressividade daqueles que são ligados ao interesse imediatista da vida. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser postos à prova. Quer dizer, então, aqueles que estão na igreja, que fazem parte do trabalho, têm essa experiência de muitas vezes ser testado, né, na sua fidelidade aos valores espirituais. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Isso aqui também é uma linguagem simbólica. Primeiro ele diz, tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias não pode ser entendido como 10 dias de 24 horas, tá certo? Tribulação é sempre uma situação de desafio. Essa é uma situação de prova. Ela pode durar algum tempo e varia de povo para povo, de pessoa para pessoa, né? de continente para continente, vamos dizer assim, porque as aglomerações, né? As nações são ligações entre espíritos que vêm progredindo junto ao longo de muito tempo. A gente sabe, por exemplo, que daquele povo do Império Romano, muitos deles estão reencarnados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma espécie de revivência do Império Romano, porque os espíritos que vivem lá são os mesmos espíritos que trabalharam muito tempo no Império Romano. Então, a gente vê que até a estrutura de legislação americana, o símbolo do povo americano é a águia, que é o mesmo símbolo do povo romano no Antigo Império. Então, essas aglomerações de espíritos vêm progredindo junto. Não sei se vocês todos já leram o livro A Caminho da Luz, mas o Emmanuel diz lá que os exilados de Capela vieram para cá em grupos de milhões de espíritos. Aí formaram 4 grupos grandes que reencarnaram em regiões diferentes do nosso país, do nosso planeta. E formaram, então, os antigos egípcios, um grupo deles, formaram a civilização indiana, formaram os árias e formaram
o povo de Israel. Então, são 4 grandes povos, tá certo? Então, é interessante a gente ver que os espíritos progridem em grupamentos grandes, e vão progredindo junto. Por isso que esse espírito de nação que a gente tem, de patriotismo que a gente tem no Brasil, tem muito que ver com esse sentido, esse sentimento que a gente desenvolve em grupo. Tá certo? Então, aqui ele está dizendo que esse grupo vai ter muitas tribulações durante vários tempos. A gente não sabe o que significa, traduzido espiritualmente, 10 dias, pode ser 1000 anos. Tá certo? Um dia pode representar 1 ano, ou 1000 anos, 100 anos. Né? Se representar 100 anos, 10 dias são 1000 anos. E é mais ou menos um tempo necessário, razoável, para um trabalho de cunho espiritual no planeta. Né? Então, a gente pode pensar que algum dos agrupamentos religiosos que foram desenvolvendo, por exemplo, podem ser os druidas, pode ser a Igreja Católica, né? Não importa isso, a gente não precisa identificar ninguém, mas pode ser qualquer um desses povos que tem uma missão de desenvolver um lado espiritual que vai depois se completar no planeta. Pode ser o budismo, pode ser qualquer corrente religiosa desse tipo, liderado por muitas pessoas que trabalharam com isso, certo? Não tem importância. Mas é um trabalho de trazimento de valores espirituais para o planeta Terra depois de Jesus, de divulgação desses conhecimentos. E ele outra vez termina dizendo que o vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. E é interessante isso. O que significa segunda morte? Para nós que acreditamos em reencarnação, a gente teve milhares de mortes. O que é segunda morte? Né? Como é que a gente pode espiritualmente entender isso? Na verdade, vocês podem imaginar que uma segunda morte é ser exilado para um outro planeta mais atrasado. Ao invés de seguir o processo natural de desenvolvimento para a libertação espiritual, porque quando a pessoa fica livre espiritualmente, ele venceu a morte, tá certo? Então a morte não faz sentido para ele mais, porque mesmo reencarnado, ele sabe que é um espírito imortal, tem absoluta certeza disso, não tem dúvida nenhuma, e vive como um espírito internado no corpo físico, mas consciente da realidade espiritual. Então, esse venceu a morte. Então, a pessoa que vai ser lesada pela segunda morte significa os espíritos que, não vencendo, vão experimentar uma segunda morte, que seria o exílio para um planeta mais atrasado do que a Terra. E, por isso, fica sujeito a uma quantidade de encarnações grandes ainda no mundo de expiação e prova. E como a Terra, aquela árvore da vida na igreja anterior, significa no mundo novo, né? Na Nova Jerusalém, no planeta que virou um planeta de regeneração, onde a gente vai ter acesso à árvore da vida sem dificuldade nenhuma. Tá certo? Então, a segunda morte significa perder essa oportunidade. Então, essa é a recomendação à igreja de Esmirna. Agora vamos para a igreja de Pérgamo. Cada uma delas fala de uma dificuldade que a igreja tem. Vocês podem ver que as dificuldades são um pouquinho diferentes uma da outra. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras,
é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Quer dizer, essa igreja é uma igreja que tem mais dificuldades, né? Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Quer dizer, vamos reler. Apesar, sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Quer dizer, é uma igreja que está num ambiente espiritual da terra, é muito difícil, muito materialista, muito ligado às coisas do interesse imediato da vida. Tu, porém, segura firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé. Nem mesmo nos dias de Antipas. Antipas é a época de Jesus, né? Então, ele representa aquele poder governamental que levou Jesus à crucificação. Tá certo? Então, e foi testemunha fiel com ele, e que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Quer dizer, na Judéia, na época onde Jesus vivenciou. Então, apesar de ele estar no meio difícil, ele segura firmemente o nome. Então, a igreja tem um papel importante ali. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Veja que isso também é uma linguagem simbólica, utilizando a cultura hebraico-judaica, tá certo? Balaão, Balaque são figuras, né, do Velho Testamento, né? E o papel dessas figuras era dificultar, não é, o desenvolvimento espiritual dos filhos de Israel. A palavra filhos de Israel aqui não significa filho do povo judeu. Israel é o povo de Deus inteiro, todo o planeta Terra. Certo? Também a gente não pode entender isso aqui regionalmente. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus, é o povo que segue a vontade de Deus, tá certo? Tem que ser pensado assim, qualquer que seja a nação. Então, ele tem algumas reprovações a fazer, porque tem junto nessa igreja pessoas que, apesar de estar juntos, seguem doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem as carnes sacrificadas, quer dizer, fazia tentação materialista. Comer as carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituírem eram coisas inaceitáveis. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Outra vez, os nicolaítas aparecem aí, que são aqueles que cultivam os interesses mais imediatos da vida, os bens materiais, os prazeres da vida. Então, é uma igreja que está infiltrada por pessoas, né, que atrapalham o desenvolvimento espiritual daquela igreja, né, daquele povo, aquele grupamento de espíritos. Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti para combatê-los com a espada da minha boca. Aquela espada de 2 gumes, não é? Essa espada da minha boca é usada a verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E também é simbólico,
E é difícil da gente compreender. Alguns têm alguns símbolos que eu não consigo entender ainda, não entendo também. Mas é curioso, porque ele está mostrando, né, que para esses vai receber o maná, tá certo? Que é o alimento que nunca acaba, tá certo? São as energias espirituais que mantêm a pessoa firme todo o tempo. E também vai dar uma pedrinha branca no qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nós vamos esperar receber isso aí para saber o que está escrito. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, pode me parar e perguntar, tá bom? Então, vocês vejam que essa igreja de Pérgamo já tem umas outras dificuldades. Cada igreja tem uma dificuldade diferente. A igreja de Tiatira, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Então, aqui está vendo aquela figura que aparece lá, segurando tendo à direita 7 estrelas e tendo 7 candelabros do seu lado, é o Filho de Deus, quer dizer, é Jesus, certo? É Jesus que tem as chamas de fogo, os olhos como chamas de fogo e os pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Então, está feito o elogio. Reprova-te conduta, pois deixas em paz a Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Todas as vezes que tem um símbolo desse tipo, prostituírem, comer a carne sacrificada, utilizar das coisas, né, da igreja que era para sacrifício para Deus, significa trocar as coisas espirituais pelas coisas materiais. Então, o interesse imediatista da vida terrena pelo interesse dos valores espirituais. E Jezabel é uma médium, né? Uma mulher, representa, né? Todos aqueles que profetizam ou usam da profecia, mas para ensinar coisas que seduz os participantes da igreja a se prostituírem. Ok? Vocês imaginam, isso aí já está, para nós hoje, isso é um símbolo muito forte. Porque há muitas pessoas que usam da mediunidade com interesse particularista, mesmo dentro das casas espíritas, né? E são geralmente os médiuns que ficam sensibilizados por qualquer observação, né? Que deixa de ser notado e ele quer ser notado pela sua importância, aquele que quer sempre receber os espíritos mentores, etc., e quer ser o médium mais importante da casa. Não é qualquer desvio dos valores espirituais a rigor, mas aqui ele focaliza isso na mulher que se afirma profetiza. Então, isso está relacionado com aqueles que se fazem profetas nas religiões. Tá certo? Hoje nós temos muitas religiões neoevangélicas novas com profetas que se enriquecem à custa dos seguidores, que fazem culto aos interesses mais materiais do que espirituais e assumem essa posição. Então, esses são como Jezabel, certo? Falsear as coisas espirituais, a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que vou lançá-la num leito e os que com ela cometem adultério
numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Rins e coração são órgãos fundamental, de importância vital. Quer dizer, né? Ele está dizendo que ele sonda as coisas mais fundas e mais íntimas da gente. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso que tendes. Todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Quer dizer, sejam fiéis até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro, as apacentará, como se quebram os vasos de argila. Conforme também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São interessantes essas cartas, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo apreciar, mas eu gostaria de ter o retorno de vocês, porque elas falam de coisas espirituais de uma maneira simbólica, mas mostrando e testando para a gente, não é, a nossa própria conduta diante da honestidade, da seriedade, da firmeza que a gente tem e assume diante das coisas espirituais. Então, eu gostaria que vocês me dessem um retorno. O que vocês estão achando? Para a gente seguir. Ciro, estou achando tão interessante porque, sobretudo, eu estou aqui assim de queixo caído pela atualidade dessas colocações. Isso que foi me chamando a atenção, porque parece que a gente está ouvindo alguém que está falando das coisas que estão acontecendo no nosso mundo agora. Porque, evidentemente, pelo que eu compreendo, as 7 igrejas, elas não representam propriamente aquelas 7 igrejas, né? Tiatira e Pérgamo. São símbolos. São símbolos de tudo aquilo que representa, imagino eu, ou que deveria representar, os interesses transcendentais, espirituais na Terra, né? Que teria essas instituições, digamos, na falta de outra palavra, que deveriam ter um papel no progresso moral da humanidade e que tem falhado de alguma forma, ou por se render às seduções do que é material, ou vamos ser mais específicos ao próprio dinheiro, né? Ele usa muito aí o nicolaístas, né? Em vários momentos, eu também tentei dar uma lida em outros capítulos. E essa questão da mediunidade é evidente, está tão claro aí, né? Não tem símbolo quase. Quando fala, profetiza, aí realmente está nítido, e é o que a gente vê. Incrível. Me chamou muita atenção a atualidade do texto. Está escrito para nós, isso é porque a gente não lê. Essas são verdades espirituais que Jesus tinha pleno conhecimento desses acontecimentos, né? Dessas experiências num mundo de provas e expiações como o nosso. Né? Então, esse conhecimento que Jesus tem é um conhecimento profundo. Por isso, nessa linguagem simbólica, ele deixa isso escrito. E a gente é que vai aprendendo a ler e vendo que isso é uma verdade atemporal. Pois é. Por isso ela é atual. Pois é. Certamente era já uma verdade da época e continua sendo, né? Muito, muito interessante. E vai continuar sendo até a gente virar regeneração. Pois é. Totalmente. Ali nós teremos ainda problemas, né, Otacílio? Mas
essa disposição de melhorar, acredito que muito mais marcante, né? Esse desejo de nos corrigirmos. É bem interessante, sim. Mas é curioso que ele sempre usa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque para ter ouvidos, é preciso entender a linguagem espiritual, né? A gente está numa posição confortável, porque a doutrina espírita abre os nossos ouvidos, né, para a gente ouvir. Porque a gente tem que entender que ele não está falando de coisas materiais, está falando de coisas espirituais transcendentais. Uma realidade espiritual não é permanente. Então, é preciso escutar com ouvidos espirituais, não com ouvidos humanos. Olha, é impressionante. Eu tentei ler, li o capítulo primeiro, li o segundo, li assim, passei os olhos, né? E a gente vai encontrando aqui com você coisas que eu passei completamente alheia a elas, né? Que eu sequer... Talvez a gente fique um pouco impressionado, impressiona mesmo toda essa simbologia, né? Tem que ler, por isso que tem que ler muitas vezes, porque você tem que acostumar com a linguagem para começar depois a entender o que está, né, representando essa linguagem. E tem toda uma linguagem própria, né? Tem esses símbolos que dificultam. E também a gente tem, nesses momentos de estudo, né, Otacílio, uma ajuda muito grande na compreensão, um amparo. A gente tem alguém aqui que ajuda, todos nós. Isso é impressionante, vai abrindo, né? Vai abrindo, sim. A compreensão. À medida que a gente vai lendo junto aqui, a gente vai recebendo as inspirações dos espíritos também, porque tem coisas aqui que eu não tinha percebido e estou percebendo agora. Eu estou percebendo isso em mim claramente. Muito interessante. Bom. Continuamos? Fique à vontade. Alguém mais quer fazer alguma observação? Otacílio, a Silvana aqui. Oi, Silvana. Sabe o que eu percebo também? É uma coisa muito enérgica, né? É como um chamado, olha, não dá para continuar assim, né? É uma coisa... Você tem inteira razão. É uma linguagem... Tem muitas palavras, né? Apesar de ser simbólico, mas é uma coisa muito forte, né? É voz de trombeta, né? Na linguagem. É isso mesmo que representa. É uma voz de decisão espiritual, mostrando para a gente que se a gente não levar isso a sério, nós é que sofreremos as consequências. Deixa eu apagar aqui no meu celular. Cleusa, está na hora de tomar remédio. Então, é assim, é uma linguagem... Eu diria... Eu não sei se vocês têm lido ultimamente as mensagens que o Bezerra de Menezes tem trazido através do Divaldo. São mensagens assim também, em uma linguagem decisiva, chamando atenção para nós, os espíritas, principalmente, né? Para a gente ter segurança, ter firmeza, a gente não deixar o envolvimento espiritual terreno, né, que ainda é muito pobre, tomar conta da gente. Então, a gente não tem que entrar nessas ondas de pessimismo, né, nessas ondas de brigas, de desentendimentos, que a gente vai ter muito daqui para frente, porque, como diz o Allan Kardec lá na Gênese, são as entranhas da humanidade que se agitam, que estão em litígio, que estão em confronto. As ideias novas estão devagarinho vencendo as ideias velhas. E as ideias velhas conservadoras estão estribuchando
E é claro que isso vem com violência e com agressividade. Então, é preciso que nós tenhamos muito cuidado em manter a nossa postura, né, de firmeza, olhando para frente, sabendo que o mundo melhor está ali à frente, aos nossos olhos. Basta a gente ter firmeza, coragem de aguentar até o fim, como a carta anterior fala para a gente, né? Para a gente ter firmeza até o fim, até quando ele voltar. Quer dizer, firmeza até quando ele voltar é a ideia da mudança, da definição de que o mundo, de fato, aceitou, compreendeu e está fazendo o esforço de seguir os ensinamentos de Jesus. Essa é a volta de Jesus. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos para a carta de Sardes, da igreja de Sardes. O Tacílio. Oi. Amara. Fala, Amara. Estou te vendo. Cada escola religiosa interpreta isso de uma forma diferente, que é a nossa. E esse pessoal será responsabilizado ou não pela forma da interpretação ou não? Até certo ponto, sim, porque se na interpretação você está valorizando as coisas que são transitórias, que não faz parte do reino de Deus, então sim, porque isso é uma interpretação nicolaíta, vamos dizer assim, tá certo? Que tem como propósito os bens materiais. Outro dia eu liguei aqui uma TV e tinha um desses pastores importantes falando, mas embaixo ficava passando, né? Para ajudar a igreja tal, deposite na conta tal, Banco Itaú, banco não sei quem, banco não sei quem. Quer dizer, a distração, quer dizer, o tal profeta, o tal pastor estava lá falando, mas o interesse material estava na frente, né, distraindo a atenção das pessoas com um propósito secundário. Então, isso por melhor que seja a interpretação que ele queira dar, ela tem um desvio sério. Uma intenção, né? Dúbio. É aquele que se faz de judeu sem ser. Tá certo? Quer dizer, judeu aí representa, né, aquele que segue um Deus de amor. Então, faz de conta que segue, mas está mais interessado nas coisas transitórias. Então, esse tipo de interpretação feita, ela tem uma conotação dúbia. E isso é prostituir os valores religiosos. É comer da carne, do sacrifício aos ídolos, aos templos. Esse é o significado, tá certo? É como a gente, né? Eu estou lá na casa espírita, mas eu quero ser eu que mando, tem que ser do meu jeito. É a mesma coisa. Tá certo? De outra forma, a gente também pode se desviar por causa do nosso interesse vaidoso, nosso interesse de orgulho. E a gente, então, desvia a atenção ou a qualidade do trabalho e abre brecha para a influência espiritual negativa. Então, tudo isso entra no jogo. Ok. Provavelmente o que pesa aí, né, Otacílio, acima de tudo, seja a intenção, né? O porquê se faz determinada coisa, o propósito que está por trás daquilo que se faz, né? Porque erros, acredito que todos os grupos cometem de alguma forma, enganos, mas a gente vê claramente que algumas coisas são feitas com a clara intenção de utilizar esses valores transcendentais para uma finalidade extremamente material, que traz benefícios só para alguns, né?
Então é aquela coisa, iludir a fé das pessoas, né? É se colocarem como impostores, realmente, né? Exato. No livro dos Espíritos tem uma pergunta, né, a respeito disso, e os Espíritos respondem que Deus julga pela intenção. Quer dizer, é o sentimento interior da pessoa, o móvel daquilo que ele faz principalmente, né? Porque eu acredito que esses pastores, essas pessoas que estão usando dessa estrutura religiosa para ficar bem materialmente, para viver às custas disso, e para se projetar e tudo mais, né? E se fantasiar de pessoa muito importante, tudo isso entra em jogo, né? Essas pessoas, em alguns momentos, são até bem inspirados, porque as pessoas que estão ouvindo podem ser beneficiadas pela boca dele, mas não é mérito dele, porque ele não está fazendo isso, a intenção dele é outra, não é? Então, é claro que isso entra no jogo da coisa também. E a intenção, como você diz, é que é analisada em cada uma dessas circunstâncias. Por isso, o que diz a carta anterior, ela diz aqui, ó, né? E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. E essa conduta não é conduta externa, certo? É a conduta do sentimento, dos valores reais do espírito que está se conduzindo ali, seja quem ele for. Tem médiums que são assim, né? Que estão aí, às vezes, os escritos desses médiums não são muito aceitos por grupos sérios, eles montam uma editora e publicam o livro por eles mesmos. Então, são pessoas que não estão preocupadas com a qualidade, com o conteúdo da coisa, não se submetem à análise, né, de bom senso de outras pessoas. Eles querem aparecer, certo? Então, faz o papel da Jezabel. E vão utilizando, né, Otacílio, a fragilidade das pessoas quando às vezes se aproximam de uma religião, de uma instituição, que poderia lhes trazer alguma coisa em termos de consolação, de conforto espiritual, talvez de explicações, enfim. E às vezes se aproximam, né, dessas pessoas que têm teoricamente esse poder ou essas posições, hierarquicamente falando, numa situação de muita fragilidade, sobrecarregados por aflições, com problemas imensos familiares, né? E aí vem as promessas vazias, né? E no fim tudo se resume a dinheiro às vezes, né? Então você deposita tanto, quer dizer, no fim chega nisso, né? Você me dá a sua casa, você me dá o seu carro, enfim. Com um pouquinho de carisma, a pessoa persuade muita gente, né? E aí é responsável por isso. É claro que as pessoas que se deixam persuadir têm a responsabilidade própria, né? Porque as pessoas não precisam ser ingênuas, elas podem ser mais atenciosas com as coisas, né? Basta ler, basta estudar, basta aprender, basta pensar. Basta perguntar se eu estivesse no lugar, eu gostaria que fosse assim. Tem regras, né, para a gente se conduzir. Mas as pessoas se encantam muito mais pelo entusiasmo do que pelo conteúdo. Eu me lembro aquele congresso que a gente foi lá em Brasília, lembra o primeiro congresso? Né? Eu não sei se você chegou aí. Mas a gente teve uma palestra lá que todo mundo ficou, que palestra ótima. Aí eu perguntei, por que você acha que foi ótimo? Para muitas pessoas. Porque ele falou muito bem, falou umas coisas de ciência muito legal. Eu falei, você sabe que ele falou um monte de coisa errada? Como? Você falou um monte de coisa errada. Eu comecei a nomear as coisas erradas que ele tinha falado. Aí as pessoas, nossa, não tinha percebido isso, mas já estava endeusando a pessoa que tinha falado. Porque, né, você, quando não sabe uma coisa e alguém afirma, você não precisa acreditar. Você pode anotar aquilo e depois vai procurar saber se é verdade mesmo. Então, não precisa ser ingênuo.
Então, é claro que os persuadidos têm a culpa pessoal e os persuasores têm a responsabilidade social, que é muito maior, né? Então, paga esse preço depois. A gente, no geral, assim, vamos pegar pela média, ainda se deixa encantar pela superficialidade das coisas, né, Otacílio? Ah, mas o fulano é tão bonzinho, mas ele é tão carismático, mas ele é tão simpático, ele é tão amável, né? Mas às vezes é uma aparência, a superficialidade da superficialidade, né? Porque na verdade às vezes aquela pessoa, aquele grupo de pessoas não faz de fato um trabalho sério. O outro às vezes não é tão não tem tanto esse verniz, né? Ou não faz para agradar, mas às vezes faz um trabalho importante, sério e comprometido. Mas quem é que arrebanha mais pessoas? E ainda é o bonzinho, a pessoa que tem a fala mais mansa, né? Então, às vezes, aquele que tem uma postura às vezes, um pouco mais firme e que, na verdade, também, Jesus era assim, né? Ele era suave, mas ele era firme, extremamente enérgico. firme. Apocalipse. Essas palavras enérgicas são dele. Exatamente, né? Então é isso. A gente se deixa muito levar pela superficialidade da coisa. Você me fez lembrar um romance que eu li, A Abadia dos Beneditinos. Não sei se você já leu. O livro começa assim, né? Está dentro de um convento, de um recinto de religiosos, e o espírito descreve assim: ali vai, cabisbaixo, com rosto, olhar de piedade, um sacerdote arquitetando um crime. A frase é chocante, né? Porque você faz o aspecto exterior e mostra um interior completamente diferente. Então, isso é às vezes, até estratégia, né? Religiosa, de conveniência. Isso me faz lembrar também um dos sermões do Padre Vieira, que ele fala, eu não me lembro qual deles, enfim, mas que ele fala que um sermão não deve agradar as pessoas. Senão tem alguma coisa um pouco errada com ele, que o sermão deve desagradar as pessoas. Por quê, né? Porque deve colocar o dedo ali nas feridas, né? Apontar os problemas. Eu acho tão interessante isso. Você ir na igreja para ouvir um sermão que você está uma maravilha, não tem graça nenhuma. Pois é. O que você foi fazer lá, né? Muito bem. É isso aí. Vamos ler mais uma cartinha, então. Carta a Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante, consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Essa igreja está lascada. Lembra-me, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas dignas, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta é contundente, né? Bem contundente. Mostra como a maior parte da tarefa que cabe a esse grupo está desvirtuada, mas entre eles tem pessoas boas. Pessoas que não sujaram suas vestes. E essas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. É muito sério, muito importante, muito contundente outra vez.
E outra vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre, porque tem o poder. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Vou entregar-te alguns da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Farei com que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro, para colocar à prova os habitantes da terra. Olha aí, olha que frase. Vou repetir. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro para colocar à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma carta especial, né? Bem especial, mostrando, né, que ali a conduta é boa, é fraco, mas é firme, né? E vai entregar alguns da sinagoga de Satanás que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Farei com que venham prostrar-te aos teus pés e reconheço que te amo. Quer dizer, em todos os lugares, em todas as casas, em todas as atividades espirituais, as coisas boas estão inseridas. Mas é natural que no mundo de provas e expiações, as pessoas misturem as coisas e façam jogo de interesse. Mas esse jogo de interesse vai cair por terra, né? Porque ou a pessoa está firme com os valores espirituais ou não está. Ele está mais interessado em enterrar os seus mortos, como diz Jesus nas lições, né, do seu evangelho. Então, a gente vê que essas frases, essas colocações, são colocações bem postas e com muita firmeza mesmo, com muita segurança espiritual. Não há como negociar com as verdades espirituais. Não há como negociar com os espíritos superiores. Não há como negociar diante das leis divinas, porque elas são leis rigorosas, mas são leis amorosas. Então, a gente tem que entender isso. É muito firme, né? Essa carta da Filadélfia é uma carta muito firme. E vamos ler a última para a gente terminar. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças,
vestes brancas para que te cumpras e não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para que unjas teus olhos e possa enxergar. Quer dizer, esse aí, coitado, está voltado inteiramente para os interesses da terra, né? Ele, na verdade, mas ele faz o jogo do valor espiritual. É aquela semente que, na parábola do semeador, cai no meio dos espinheiros. Ela nasce, cresce, mas ela é sufocada pelos espinheiros do mundo material. É bem colocado nessa parábola de Jesus. Então, ele se acha, né, rico, se acha escolhido, se acha, né, que está bem, que vai estar lá do outro lado, mas ele não enxerga a própria vergonha, a própria nudez. É um infeliz, porque ele parece que tem, mas é miserável, é pobre, é cego, está nu. Aí ele faz um aconselhamento: aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo. Quer dizer, ouro purificado no fogo significa enfrentar com coragem o sofrimento, as agruras que são naturais de sofrer para aqueles que abraçam os valores espirituais, porque ele vai ser incompreendido no mundo. Né? Que compre, né, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. E um colírio para que unja teus olhos e possa enxergar. É bem uma linguagem forte, né? Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, todas as cartas são cartas mostrando que não dá para ficar fazendo um jogo duplo, né? Ou você está com os valores espirituais ou não está. Esse negócio de fazer negócio com os valores espirituais é o que a maioria das igrejas fizeram até hoje, né? As igrejas fazem isso até hoje. Então, é muito complicado a gente esperar. Mas é claro que dentro de todas essas igrejas, de todas as correntes religiosas, tem as pessoas corretas, as pessoas boas, as pessoas que mantêm firmeza nos valores espirituais. Então, essas são reconhecidas. São aqueles que ele diz que ama. Eu repreendo e educo todos aqueles que amo. E o amor, nesse sentido, significa, né, aquilo que Jesus diz: minha família, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Bem claro. Vai se encaixando tanto, né, Otacílio? Quando nesse versículo aqui, aconselho que compres de mim o ouro provado ao fogo, roupas alvas, quer dizer, de mim, né? Me lembrou aquela passagem da mulher samaritana retirando a água do poço, buscando matar a sede, e ele oferece água para ela. Ela fala, mas como? Né? E aí ele diz que aquele que beber daquela água não terá mais sede, né? Então ele coloca como os valores que ele pode oferecer como aqueles que têm que são os reais, né? Que têm um sentido maior espiritualmente falando, e para que achei muito bonito. Eu lembrei imediatamente daquela passagem que Jesus oferece a água, mas uma água diferente para a samaritana. É a água do Espírito, né? A criatura aqui se acha rica, mas ela é um miserável, como está colocado aqui, né? Porque não entendeu nada ainda. Tão bonito. Nessas 7 igrejas, a gente vê que ele chama atenção a todos os problemas, né, que pode ser
motivo de desvio das coisas espirituais. Então, essa é a ideia, né? Então, quando o João é chamado para falar isso, a primeira coisa que sai são as cartas, que são para que todas as igrejas no futuro pudessem perceber, né? Tivessem uma informação com eles para não fazerem negociação com as verdades espirituais. E, infelizmente, foi o que a maioria das igrejas fizeram. Muito bom.